Que neste momento ele venha diminuir, o Senhor venha, meu Senhor, crescer verdadeiramente de tamanha grandeza sobre a vida dele, Pai. Meu Senhor, que ele venha assumir e o Senhor venha aparecer. Usa a boca do teu servo nesta noite, meu Senhor, meu Rei da Glória, para trazer aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dele, Pai. Pai amado, Pai querido, que ele venha, meu Senhor, ser canal de bênção mais uma vez para as nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço, e a igreja diz: amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Grande satisfação poder tornar a este lugar, poder sentar. Tornar este lugar ao qual eu tenho muito carinho e muito bem recebido, com muita alegria destas portas abertas. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor. Glória a Deus. Futuro pastor Marcelo. Glória. A nossa pastora, eu fiquei assim, para daqui para dali. Ele fica mandando para cá, eu mandando para Glória a Deus. Mas aí, filho, eu chego no lugar, as pessoas falam a mesma coisa. Eu fui para a vigília sábado e lá na vigília o vaso me viu e disse assim. Aí a gente estava conversando, de repente ele falou, não sei o que lá, pastor. Eu disse, não, meu amigo, não sou pastor, não. Ele disse, poxa, não, mas você tem cara de pastor. Aí eu disse, meu amigo, por favor, eu não sou pastor, não. Ele disse, mas o Espírito Santo está me mostrando aqui que você vai ser. Olha aí. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus. Jesus Cristo. Aí eu vou falar que nem Jesus, Pai, se possível, for, aparta de mim. Não é que ser pastor é ruim. É que realmente é um fardo terrível mesmo, sabe? Porque geralmente é assim, minha pastora, que aqueles que querem ser, Deus não chamou para ser. Mas os que não querem é os que Deus chama. Porque o vaso não se manda. Quem manda no vaso é Ele. E quantos pastores que nós conhecemos que não queriam esse fardo? É porque é árduo, é doloroso. E pior é nada, que o pastor é o alvo número 1 do Satanás. É que ele quer derrubar primeiro. É verdade. Meu Deus. E é tremendo, né? E a gente não pode negar. De maneira alguma podemos negar o chamado. É Né? verdade. Aquele que nos chamou, garante. Mas é tremendo. Eu agradeço tanto esse Deus. Hoje eu estava em casa e confesso aos irmãos que recebi uma notícia que não foi muito boa. E eu fui para o joelho. Fui clamar ao Senhor. E cheguei hoje à noite aqui, com o coração entristecido, não por mim próprio, mas por uma situação que nós vivemos hoje, a era da tecnologia, e nós somos a geração mais bem formada da Terra. E para a glória de Deus, é claro, porque é a vontade do Senhor que nós venhamos ser informados nele. E hoje eu tenho, inclusive quando eu peguei aqui a última vez, eu falei acerca de uma pessoa que era meu pastor, que foi meu pastor. Eu congreguei durante 4 anos lá no São Caetano, morando aqui em Itapuã, congregava no São Caetano. Às vezes ficava 2 horas de relógio dentro de ônibus. Pegava um da estação Mussurunga até a estação Mussurunga, da estação Mussurunga até a estação Pirajá e da estação Pirajá até o São Caetano. E ainda digo a vocês, muitas das vezes eu era o primeiro a chegar na igreja. Glória a Deus. Você vê quantas pessoas colocam obstáculos para estar na casa de Deus. É verdade. E muitas das vezes a sede, o labor é tão grande. E me retrata bem até algo que a irmã falou aqui. Não existe um nível de santificação. Não existe. Nós aqui embaixo não temos nível de santificação. A própria Bíblia nos diz: santo, santifique-se mais. Limpo, limpe-se mais ainda. Pedro, quando achou que estava santo, estava no nível de santificação alto, sabe o que ele fez? Senhor, por ti eu daria a minha vida. Naquele momento, Pedro estava no nível de santificação elevado, além dos outros discípulos. E o que foi que Jesus disse para ele? Daria mesmo? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Não deu outro. É porque nós somos falhos, nós somos homens, somos carne. Santo só Ele. Nós seremos santificados nele. Mas santo não existe ninguém. Não existe um nível de santificação. E quer a gente comamos, quer bebamos, quer vestimos, quer façamos tudo
para a glória de Deus. Por isso que você consulta a Deus sempre. Nem sempre obtendo resposta, mas consulta a Deus sempre. E tudo que a gente faça tem que ser para a glória dele mesmo. Glória a Sempre. E Deus. temos que estar ligados nele, porque ele disse que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E voltando ao assunto, eu estava de joelho no chão aqui, estava de joelho no chão em casa, porque pela primeira vez outras pessoas já tinham me dito que o meu antigo pastor caiu. A igreja toda caiu. Eu saí de lá 2 anos antes da queda da igreja, porque eu vi com os olhos espirituais que a igreja tinha um futuro fadado à queda. Porque da humildade procede a honra, e da exaltação procede a queda. Eu vi a exaltação da igreja, eu não me alegrei com o que eu vi. Eu entrei na igreja, fiquei de fora, só olhando lá para dentro, quer dizer, eu fiquei praticamente na porta, só olhando lá para dentro, vendo tudo que eles próprios que estavam lá dentro, eu acredito que não estavam dentro. E eu vi. E uma semana depois eu pedi a ele que me abençoasse, que eu ia ficar por aqui, por Itapuã mesmo, e saí de lá. 2 anos depois, a bomba explodiu. E hoje, infelizmente, eu vi um vídeo do meu antigo pastor cantando pagode num evento, quebrando, descendo até o chão, e aquilo entristeceu meu coração muito, porque muito do que eu sei hoje eu aprendi com ele. E às vezes eu ficava 2 horas dentro do ônibus, depois de jejuar a semana toda, depois de orar, subir monte, ler palavra, como a irmã falou, e chegava lá e eu voltava pior do que o que eu fui. Apanhava minha irmã de tal forma, sem dever nada, voltava de lá super abatido. Mas Jesus Cristo contemplou o meu sofrimento e me instruiu. Porque muitas das vezes a pancada que a gente toma, o conserto, no momento ele gera ira, gera mágoa, gera dor. Mas depois Deus passa um bálsamo e faz a gente aprender com aquilo que a gente sofreu. Então foi assim com minha vida. Eu ia para lá inteiro, em pé, buscando, recebi uma palavra para que me levantasse mais ainda. E chegava lá, era terrível. Imagina uma pessoa trabalhar o dia inteiro, ficar 2 horas dentro de ônibus, em engarrafamentos, e chegar na igreja depois de ter jejuado a semana toda, orado, buscado, descido a madrugada, fazendo as coisas como tem que ser feito, e apanhar, assim, de coisas absurdas. Mas eu glorifico a Deus, e hoje eu fiz o contrário. A pessoa que mandou para mim o vídeo estava gloriando-se, sorrindo e aplaudindo a situação que viu, quando eu, no contrário, eu fui joelho e vi as lágrimas. Porque a palavra do Senhor, ela nos instrui para que nós oramos uns pelos outros. Alegrais com os que se alegram, chorais com os que choram. Nós fazemos parte de uma nova etnia e nós devemos viver a palavra. Se é para eu falo com Deus, às vezes eu digo, Senhor, eu não quero ser mais um. Os altares das igrejas do Senhor estão cheios de mais um. Eu não quero ser mais um. Eu peço a Deus, Pai, eu não quero ser mais um. Se for para ser mais um, eu prefiro ficar fora da presença. Mas para estar na presença, eu quero ser exceção a uma regra dolorosa que a cada dia tem despedaçado o Evangelho aqui na terra. Verdade, Deus. E ali eu me entristeci bastante. E eu vou continuar orando. Eu pedi a um irmão meu também para interceder pela vida dele. E pedi ao Pai para que poupe a vida. E que, se for possível, que meus olhos vejam ele de volta na presença do Senhor. E que meus ouvidos ouçam que ele retornou. Porque, assim como o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, nós que somos cristãos também não devemos ter prazer na queda de ninguém. Porque a Bíblia nos instrui e ela nos diz que aqueles que estiverem em pé, cuide para que não caia. Porque o cair é a fé do homem, mas o levantar é de Deus. E eu me entristeci. Não é bom. Não é bom. Eu não quero jamais passar por essa situação.
Mas tudo que passa diante dos nossos olhos nos serve de lição. Para que hoje você veja que alguém está caído e você não faça chacota disso. Porque amanhã pode ser até você. Verdade. Glória a Deus. Amém? A bola ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é tremendo. Pastor Marcelo me chamou hoje às pressas, mas não importa, né? A palavra tem que estar dentro de nós. Amém. Né? Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Graças a Deus o tempo hoje está em meu favor. Vou poder pregar bem hoje, em nome de Jesus. Glória. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus colocou em meu coração uma palavra. A palavra ela vem ardendo dentro de mim. Amém. E eu sinto a necessidade de trazer essa palavra em um momento oportuno. Mateus capítulo 14, versículo 22. Um texto conhecido. Glória a Deus. Deus falou muito comigo através desse texto. Aquele que primeiro leu, primeiro recebeu. Mateus capítulo 14, versículo 22. Assim nos diz a palavra do Senhor. E logo ordenou-lhe Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Repita isso comigo: o vento era contrário. O vento era contrário. Repita novamente: o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se com medo e disseram: é um fantasma. Disseram: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Até aí. Poder sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, esta passagem, ela fala acerca do sobrenatural de Deus. Ela é riquíssima em entendimento. Ela nos instrui bastante acerca do que é o sobrenatural. Eu poderia pregar esta noite subalternando o tema saindo do natural para o sobrenatural. Saindo do natural para o sobrenatural. O Senhor Jesus, ele estava, nada do que Deus fez na Bíblia Sagrada, nenhum dos seus textos, é à toa. Tudo Jesus sabe. Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Jesus, aqui nesse texto, ele ficou para trás e mandou que os seus discípulos fossem adiante. Ele sabia o que aconteceria com os seus discípulos. Ele sabia o que iria acontecer com os discípulos. Então, ele mandou que os discípulos fossem. Mas ele sabia o que iria acontecer no caminho. E os discípulos, recebendo a ordem de Jesus, não se importou em saber como ele faria para encontrá-lo.
receberam as ordens de Jesus e obedeceram. Nem sequer indagaram. Senhor, o Senhor está nos mandando ir adiante. Como o Senhor nos encontrará se nós vamos de barco? Os discípulos foram obedientes. Partiram. Fizeram aquilo que Jesus mandou. Quantos de nós, muitas das vezes, Deus nos manda fazer algo e a gente vai questionar, vai querer saber por quê, os porquês da vida. Deus tem tudo programado, Ele sabe de todas as coisas. Ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ele sabe de tudo. Ele conhece a gente mais que nós mesmos. Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossas cabeças, pois Ele que nos criou. Então Jesus disse para eles: vão adiante. E Jesus subiu ao monte para orar. Jesus era 100% Deus, mas Ele estava em constante estado de ligação com o Pai. Mesmo sendo Deus, 100% homem e 100% Deus, Ele estava em constante estado de ligação. Ele subiu para orar, mas Ele já sabia o que aconteceria com os discípulos. E ali os discípulos estavam em meio a uma tempestade, porque o vento era contrário. Eu estava analisando esse texto, o vento era contrário. Como assim? Quando nós chegamos na beira do mar, da onde é que vem o vento? De dentro do mar para fora, correto? O que impulsiona as ondas é o vento. Ele assopra de lá para cá. O que traz os barcos à vela de lá para cá? O vento. O destino do vento sempre é de dentro do mar para fora. Quando um barco à vela vai avançar ao mar, o que faz ele ir é a quilha. É a quilha e o leme, porque a posição do vento é a mesma. Às vezes bate um vento norte, norte-sul, mas é sempre de dentro do mar para fora. E por que o vento era contrário nessa situação aqui? Os discípulos estavam só. Sempre os discípulos estavam com Jesus. Desta vez os discípulos estavam sozinhos. Jesus ficou e mandou que eles fossem. O barco estava sendo batido pelas ondas porque o vento era contrário. Eu estava analisando esse vento contrário. Esse vento vinha da terra para o mar. O vento era contrário. Chacoalhava as ondas, balançava o barco. Quem estava soprando esse vento? Por que esse vento vinha da terra para o mar? Nós sabemos que o inimigo, ele foi lançado lá de cima, quando se levantou contra Deus, para onde? Para a terra. Deus lançou o Satanás para a terra. Prestem bastante atenção. Então o que aconteceu? O vento era contrário. A intenção do inimigo era se aproveitar de que Jesus não estava com os discípulos para afundar o barco, para fazer com que ali fosse ceifado todos eles. Jesus não estava, não podia fazer o sobrenatural. Mas o nosso Senhor estava dirigindo-se diante aos discípulos. Eles se atemorizaram. É um fantasma. Quando Jesus vem andando sobre as águas, eles ainda não tinham visto o sobrenatural de Deus. Já tinham visto várias coisas, mas não tinham visto tal como essa. Jesus não precisava de barco. Naquele momento ali, Jesus estava andando normalmente. Não era o Senhor que precisava do barco. Ele estava indo em direção ao barco, porque no barco se encontravam os seus discípulos. Mas ele não precisaria do barco. Ele estava indo em direção aos discípulos, porque ele já sabia o que o Satanás faria. Deus sabe o que o diabo está querendo aprontar com a sua vida. Deus sabe. Ele conhece todas as coisas, as artimanhas de Satanás. Naquele momento que a gente imagina que Deus não está conosco, mas Ele está vendo tudo. A irmã disse muito bem que o que ela estava fazendo, ela estava trocando de roupa e Deus mandou trocar a blusa. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê tudo, Ele fala no momento certo. E Ele fala conosco todo o tempo. Às vezes a gente que não está com os olhos espirituais aguçados e o ouvido aguçado também aberto para ouvir a voz do Senhor. Mas Ele fala todo o tempo. Então o que aconteceu? Jesus estava dirigindo-se em direção a eles, porque já sabia o que o diabo estava aprontando.
mexeu no mar, balançou os ventos. E Jesus estava caminhando sobre as águas. E caminhando Jesus sobre as águas, olhando de lá, olhando à distância, os discípulos ficaram temerosos, mas Jesus viu que lá dentro do barco tinha um indiferente aos outros. Ali tinha 12, mas tinha um indiferente aos 12. Jesus analisou e viu que no coração de Pedro existia fé, minúscula, inferior a um grão de mostarda, pequenina, mas tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus viu a atitude. Para que haja uma ação, uma reação de Deus, tem que haver uma ação nossa. Verdade, e houve Deus. uma ação de Pedro. Em meio aos 12, ele foi o único que disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Jesus olhou de longe e viu ousadia, meu pastor, no coração de Pedro. Aleluia. A ousadia que muitas das vezes ele não vê em nossos corações. Porque às vezes estamos pelo triz, nossa fé está pequenininha mesmo. E não temos a ousadia de clamar a Ele, de falar com Ele. Verdade, Deus. Em meio à situação, o mar revolto, o barco para afundar, Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo. O melhor lugar a estar naquele momento era dentro do barco, aonde os discípulos quiseram ficar. Mas tinha um ousado ali dentro. Tinha um que era indiferente aos outros. Eu acredito que dentro deste barco, que hoje chama-se esta igreja, deva ter ousados, que vai ser semelhante a Pedro, que vai ouvir a voz do Senhor, Glória a que Deus. vai clamar a Ele. Aleluia. Pedro clamou. Por isso Pedro saiu do natural para o sobrenatural. Glória a Deus. Aquele que não clama ao Senhor não tem história para contar. Verdade. Não tem testemunho de Deus. De todos os 12 ali dentro do barco, o único que teve testemunho para contar foi Pedro. Porque houve um dado momento em que ele afundou. Mas ele caminhou sobre as águas. Ele provou o sobrenatural. Glória a Deus. Deus está querendo que a gente tenha uma atitude, para que a gente tenha testemunho para contar. Não devemos viver uma vida regada o tempo inteiro vivendo o possível. Deus quer que a gente viva o impossível. Glórias a Deus. E Pedro disse: Senhor, se és tu, deixa-me ter contigo, manda-me ter contigo. E o que foi que Jesus disse? Vem. E Pedro desceu e caminhou. Houve um dado momento em que Pedro começou a afundar, mas ele andou e andou bastante. Qual foi o dado momento em que Pedro começou a afundar? A partir do momento que ele olhou para a situação, ele olhou para a adversidade, ele olhou para o Senhor, olhou para a adversidade e olhou para trás, olhou para a situação, tirou os olhos do Senhor. Não devemos tirar os olhos do Senhor. Não devemos tirar os olhos daquele que veio para nos salvar, daqueles que veio para nos acrescentar. Glória a Deus. Necessidade de salvação. Pedro tirou os olhos dele, olhou para trás, olhou para a situação. Não devemos olhar para trás. Lembra da esposa de Ló? Olhou para trás, virou estátua de sal. Não devemos olhar para o que ficou para trás. Ele viu, olhou para trás, se atemorizou. Viu a que distância ele estava no barco. A fé dele era pequenininha, por isso ele andou. De repente ele começou a afundar. Se você olhar para trás, você vai começar a afundar. Não olhe para as situações que ficou, não olhe para as adversidades, não olhe para aquilo que está para trás. Lá no barco, não pense em vocês que só tinha coisa boa, não. Pedro saiu do barco e começou a caminhar, mas tem um detalhe. Tomé ficou dentro do barco. Lá atrás tinha incrédulo. O incrédulo ficou para trás. É assim na minha e na sua vida. Quando você sai do barco, tem gente lá que fica lá e que vai dizer assim, ó, saiu para ir para a igreja, não vai adiantar nada. Verdade. Incrédulo. Ora tanto, vai tanto para essa igreja, não vejo mudança nenhuma.
Não é para que eles vejam, é a sua atitude para que Deus veja. Glória a Deus. Seu barco hoje pode ser muita coisa, pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu casamento. Simbolicamente, esse barco é muita coisa. Quando você sai de casa para vir para a igreja, lá dentro do barco tem os incrédulos, meu pastor, que vão dizer assim: não adianta nada. Se veste de crente, eu não tenho visto mudança, não tenho visto nada. Mas não é para que ninguém veja, é para que Deus veja. Deus está te chamando, saia do conforto. Glória a Deus. Aleluia. Deus está te convidando nesta noite para lhe confrontar, para fazer com que você tenha um sobrenatural na sua vida. Pedro saiu da zona de conforto. O melhor lugar a estar naquele momento era o barco. Em volta do barco era só água, tempestade, o mar revolto. Mas tinha um ousado lá dentro. Não é possível que aqui dentro não tenha ousados. Glória a Deus. Saia da zona de conforto. Saia do conforto, vem para o confronto. Só assim você vai ter o sobrenatural na sua vida. Pedro caminhou, mas ali ficou incrédulo. Mas não se dê por vencido não, porque não é só incrédulo que vai ter lá. Judas também ficou para trás. Traidor ficou para trás. Quem sabe o traidor não deve ter dito: tomara que afunde. É assim. Nas nossas vidas é assim. É assim mesmo. Deve ter pessoas que ficaram para trás e que vão dizer: tomara que caia no caminho, tomara que se dê mal, tomara que afunde. É assim nas nossas vidas. Quando a gente sai para ter um encontro com Jesus, quando a gente sai para buscar as coisas de Deus, quando a gente sai do natural para o sobrenatural, vai aparecer pessoas que vão dizer isso mesmo: tomara que se dê mal. Porque lá dentro do barco da onde você saiu, com certeza ficou incrédulo, ficou falso, ficou muitas pessoas até que não tiveram a ousadia que você, não buscaram e nem buscam o que você está buscando. Ter um encontro real com Jesus, encontrar com o Mestre. Eles vão ficar para trás, mas não pense você que eles vão te elogiar, te incentivar, não. Muitas das vezes, lá dentro da onde você saiu para chegar até aqui hoje, ficaram muitas pessoas que não conseguiram chegar e nem querem que você chegue. Verdade, Deus. Muitas das vezes esse barco pode ser também a sua igreja. Verdade. A igreja que você congrega. Eu não digo isso daqui. Mas você, muitas das vezes, no meu caso principalmente, quando eu saí da igreja para fazer a obra, quando nós saímos da igreja para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas, as pessoas que ficam lá dentro, que não fazem a obra, se levantam contra a sua vida. É assim Não querem mesmo. que você atinja o alvo, não querem que você chegue. Muitas das vezes é a vontade do nosso pastor, mas não é a vontade das pessoas que estão no banco como nós, Verdade. porque acham que você está dando um passo maior que sua perna. Tomara que se dê mal. Não está sabendo ela que é sobre a direção do Espírito Santo de Deus, o qual usa o pastor. Já está na hora, muitas das vezes, já está na hora de você fazer a obra. Já está na hora de você evangelizar. Já está na hora de você fazer a vontade do Senhor. Glória e você a está o Deus. tempo inteiro dando um polimento na cadeira com o bumbum. Verdade. Deus querendo que você faça a vontade dele. Fala, Deus. Deus disse aos discípulos que: vinde a mim. Depois que Jesus o instruiu, foi que ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Oh, é a vontade glórias. do Senhor que você faça a vontade dele. Aleluia. Quando Jesus chama o pastor para apacentar, chama o pastor para apacentar, para fazer: ide a todos os cantos da terra e fazer discípulos. Mas Jesus não disse que esse discípulo seria do pastor. Não é. Verdade. O pastor é o canal de bênção para te instruir. Verdade. Foi para isso que Deus nos chamou. E você vai instruir outras pessoas. Quantas pessoas estão no mundo necessitando de uma palavra? E muitas das vezes a gente está carregado de palavras sentado no banco da igreja. Verdade, Deus. Todas as vezes, quando eu saí da igreja para fazer a vontade de Deus, que eu voltei, eu fui apedrejado por aqueles que ficaram, que não tiveram a atitude que Pedro teve, de sair para o natural para o sobrenatural. Mas a Bíblia nos diz: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder. Você não deve sair antes da hora. Há um tempo determinado para todas as coisas. Verdade, Deus. Há o tempo de você ficar sentada para aprender, e há o tempo de você levantar para ir ensinar. Glória a Deus. Assim foi com os discípulos. Houve o tempo deles ficarem sentados, aprendendo de Jesus.
Mas houve um dado momento em que Jesus mandou de 2 em 2. E quando o próprio Senhor foi para o Pai, ele disse que era para ir pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e fosse batizado seria salvo. Essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas muitas das vezes a gente fica achando que ainda não é a hora. Deus está falando comigo e com você, é vontade de Deus que você evangelize. Essas cadeiras que estão vazias, cada uma delas tem uma pessoa escolhida pelo Senhor para estar sentada. Verdade, e muitas Deus. das vezes nós não estamos fazendo a vontade de Deus. É vontade de Deus que eles saibam que existe um Deus que salva, transforma e liberta. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade da palavra ser pregada. A gente tem que levar essa palavra aos corações que estão no mundo, às pessoas que estão no descrédito. Verdade, Deus. Se cada um de nós fizer a nossa parte, não vai haver cadeiras vazias nas igrejas. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Pedro saiu do natural. Pedro aprendeu. Pedro sabia que tinha que ter um encontro com Jesus ali. Houve ousadia no coração de Pedro, enquanto nos outros não houve. Verdade. Dentro daquele barco só teve um que teve a capacidade de andar sobre as águas e que teve esse testemunho. Tanto é que a história narra. A Bíblia conta a história de Pedro, o único que andou sobre as águas. Naquele momento ali, o melhor lugar era mesmo dentro do barco. Jesus estava surfando, meu irmão, sobre as águas. Estava dando um backside, catback, abrindo o leque. Glória a Jesus Deus. sabia o que estava acontecendo lá. Mesmo não estando vendo, Jesus já sabia que o Satanás ia se levantar. Porque era vontade do inimigo afundar aquele barco. É vontade do inimigo afundar esse barco que a gente está. É vontade do inimigo fazer com que esse barco afunde. Para que outras pessoas não conheçam a glória de Deus. Para que outras pessoas não sejam salvas. Para que outras pessoas não sejam libertas. É vontade do Satanás, sim, que esse barco aqui chamado igreja afunde. Que as igrejas afundem. Mas é vontade de Deus que eu e você façamos a diferença. Verdade, Deus. Uma Deus. multidão, porque Ele não chamou ninguém para ser mais um. Se nós fôssemos mais um, não estaríamos na presença de Deus. Verdade. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe para ser mais um. Senão não faz parte da escolha. Mais um na cachaça, mais um na droga, mais um no cemitério, mais um no hospital, mais um nas cadeias. Esses são mais um. Nós somos menos um aqui embaixo para ser mais um lá em cima. Glória a Deus. Porque Ele nos chamou para isso, para que se manifeste em nossas vidas a glória dEle. Mas que testemunho de Deus nós temos dado? Simplesmente estamos sentados na cadeira querendo só algo de Deus? E o que nós temos feito? A Bíblia nos diz no Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito. Uma prerrogativa, o que é que nós temos dado ao Senhor? O que a gente tem feito? É muito pouco perto do que a gente pode fazer. Verdade. Não tenha medo de sair do barco. Não tenha medo. Só que tem um detalhe. Existem coisas erradas que às vezes estão dentro do barco. Como esses 2 discípulos que eram diferentes aos outros, que eram 2 coisas erradas, mas que deveriam estar ali. Porque Deus escolhe todas as coisas. Eles escolhem. Quando Ele escolhe perfeito. Ele escolheu cada um de nós para dar fruto. Verdade, Deus. Mas Ele também escolhe a árvore que não vai dar fruto. Entre todos os discípulos, Ele escolheu um que não iria dar fruto. Um que não seria salvo. Ele escolheu Judas. Mas Ele escolheu os outros que dariam. Ele escolheu nós para que nós demos frutos. O poder da vida e da morte está na mão de Deus, mas Ele não tem prazer na morte. A Bíblia nos alerta acerca disso. Ele escolheu Judas porque Ele escolhe até o que vai dar errado. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Antes que as coisas aconteçam, nosso Deus sabe. Então o que aconteceu? Ali dentro do barco, tinha 2 que não daria certo. E muitas das vezes é assim. Deus escolhe perfeito, Ele sabe quem não vai dar certo.
Nossa obediência faz a vontade de Deus, mas a nossa desobediência faz a nossa vontade. Sabemos que tem um outro texto que fala também acerca de um barco. Fala acerca de Jonas. Deus chamou Jonas para ir para Nínive profetizar. Acredito, meu pastor, que aqui dentro tem um bocado de Jonas que Deus chamou para ir em algum lugar profetizar. Pastor Marcelo já tomou posse. Olha aí. Então o que aconteceu? Em vez de ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis. porque Nínive era uma cidade miserável. Queria fazer a sua própria vontade. E o que foi que aconteceu? Pagou a passagem, foi para o barco. E naquela situação, indiferente a essa situação, o problema estava dentro do barco. A tempestade aconteceu não foi porque o vento era contrário. A tempestade aconteceu, aquela tempestade foi uma tempestade santa. Foi a vontade de Deus na tempestade. Porque o problema estava dentro do barco. Comece a analisar nesta noite qual é o problema que está dentro do seu barco. Olha aí. Joga ele para fora, porque ele vai fazer seu barco afundar. Deus está dizendo, joga esse problema fora. A partir do momento que o capitão do barco jogou Jonas para fora, o mar ficou tranquilo. As coisas deram certo. Ficou tudo bem com o barco. Porém, Jonas teve que ir para o mar por causa da desobediência. Assim acontece comigo e com você. Quando há desobediência, a gente vai afundar. Temos que jogar para fora, vomita, dá fim no que está errado dentro do seu barco. Esse barco pode ser a sua vida, esse barco pode ser a sua casa, esse barco pode ser o seu emprego. Veja que está dando errado, você já era para ser chefe lá. E por que você ainda está trabalhando na mesma situação desde o dia que entrou? Tem algo errado aí. Deus quer lugares altos para os filhos dele. Deus tem um de melhor para cada um de nós. E a gente está fazendo o quê? A vontade de Deus? Está obedecendo? Deus está querendo que a gente faça a vontade dele. Obedeça, coloque em prática o que a vontade dele diz com a palavra. E a gente está fazendo isso? Vomita, joga fora. Vamos encontrar dificuldades às vezes dentro do barco. Muitas das vezes essa dificuldade é causada por nós mesmos. E já que estou falando de barco, por que não falar de um outro barco? Noé, Deus disse para Noé, de cada animal, um casal. Repita comigo aí, um casal. Um casal, pastor. Deus outorgou a Noé de cada animal colocar um casal dentro da arca. Da mesma forma, Deus também falou com o pastor. Esse barco pode ser a igreja. Dentro da igreja pode ter um casal de cada espécie. E não pense você que vai ser sempre um casal de pombinhas, não. Vai ter um casal de pombinhas. Mas também dentro da igreja, dentro da arca, meu pastor, vai ter um casal de escorpião. Quando você sair para fazer a vontade de Deus, basta você virar as costas que ele vai lhe dar uma picada. É dentro da igreja. Glória a Deus. Possa ser que não seja aqui, mas dentro da igreja, dentro da arca, tem vários casais. Dentro da arca também tem um casal de serpente. É a pior delas. É o pior dos casais. Dentro da arca tem um casal de serpente. Naquele dia que você está melhor da vida, que você recebe uma palavra, que você está alegre, que você está satisfeito, você está acreditando nas promessas de Deus, você está com aquele desejo de fazer a obra, de botar a obra do Senhor em prática. Aí vem lá a serpente. Porque nós sabemos que a serpente possui o veneno na própria boca, porém ela não morre com o seu próprio veneno. Compensação, mata os outros. Aí ela lança o veneno. Não estou vendo nada. Para que tanta alegria? O filho continua na droga. O marido continua na cachaça. Seu marido ainda não se converteu. Para que essa alegria toda? Abate você. Verdade. Lança o veneno, vai direto no coração. A gente tem que se purificar, tomar cuidado. A Bíblia nos diz que não vos embriagueis no vinho onde há contenda, nem tampouco no fermento dos fariseus. Verdade.
Às vezes é da igreja mesmo. É quem está na igreja que lança essa palavra e lhe abate. Verdade. Não adiantou nada, você está orando tanto que ainda não vi nada. Essa pancada vai certinha no coração. Dentro da arca, meu pastor, também tem um crente macaco. Ainda nem aprendeu, já está pulando de igreja em igreja. A palavra aqui hoje não foi boa. Eu vou na dali. A também não foi boa. Vou na de cá, também não foi boa. Isso tudo é dentro da arca, viu? E aí lá vai, de arca em arca. Tem também dentro da arca o crente elefante. Traz um peso para a igreja. Os problemas dele, todo mundo tem que saber. Conta essa daqui, conta essa, conta aquele, conta aquele. E aí vai abatendo todo mundo. É mesmo, meu irmão? Oi, comigo aí que eu estou mal. E aí lá vai. O peso dele, né? O próprio Senhor nos diz que o jugo dele é leve e o fardo suave. Mas tem cristão que traz peso para dentro da arca. Dentro da arca também tem um crente jacaré. Ele vai estar aí do seu lado. A barriga está cheia. Você sabe muito bem que tem casa, comida e a lágrima pingando. Está dentro da arca. Glória a O Deus. tempo inteiro reclamando da vida. Dentro da arca também tem um crente camaleão. Hoje ele brinca com todo mundo, abraça todo mundo. Ô minha irmã, dá risada para todo mundo. No outro dia não quer conta com ninguém. Dependendo da situação, cada dia ele é um. É dentro da igreja, dentro da arca, não se engane não, é dentro do barco. Está lá dentro do barco. Também tem um crente, sabe o quê? O crente girafa. Esse todo mundo conhece. Está aqui dentro da igreja, a cabeça está lá no mundo. O pastor está pregando, ele está pensando na novela, dentro da arca. Não se engane não que a gente vai encontrar todo tipo. A gente vai encontrar também aquele que causa dissensão, separação, divisão. Ele vai, no ouvido de um ele diz uma coisa, no ouvido de outro ele diz outra. No ouvido de outro ele diz outra, e aí vai proliferando o mal. Sabe como é o nome disso? Raiz maligna. Ele vai plantando aonde ele encontrar a terra fértil. Verdade. Sua cabeça não pode ser uma terra fértil. Isso ninguém mesmo, tá plantando Deus. nada de errado. Glória a Deus. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Aprender de Deus. Aprender do líder. Aprender do pastor. Eu lembro-me bem que eu saí recentemente da minha congregação para fazer a obra. Para fazer isso que eu estou fazendo agora. Vejam bem quantas pessoas não necessitam de palavras. E muitas das vezes, por causa de uma palavra mal pregada, tem muitas pessoas que eram para estar aqui e estão no mundo. E por falta de uma palavra, tem muita gente ainda no mundo que já era para estar aqui. Verdade. Isso está dependendo de mim e de você. É isso mesmo, Deus. Então o que acontece? Eu saí da igreja para pregar. Quando eu voltei, fui prestar conta ao meu pastor, mostrei em vídeo, eu pregando, tinha pedido autorização, e ele me disse: Nivaldo, você não precisa mais não. Já está abençoado. Vá. Meu pastor me disse isso. Eu não falei isso para ninguém. E sempre que tinha algum lugar para pregar, eu ia. Sempre que alguém me telefonava, eu ia. De repente, lá dentro da igreja, surgiu um comentário que estava pregando em cada lugar. Minha irmã, foi tanta calúnia, tanto levante, que eu fiquei umas 2 semanas sem ir na igreja. Porque eles acharam que quando eu saí para pregar, que eu estava indo pregar por causa do financeiro. E eu digo a vocês que eu, em vez de ganhar para pregar, eu pago para pregar. Porque eu gasto a gasolina no meu carro, vou pregar e ainda chego lá e dá oferta. E muitas vezes não recebo nada. Já houve vezes em que me abençoaram. Já houve vezes que me abençoaram e eu repassei a bênção para a própria igreja. Glória a Deus. Então, a gente não pode cobrar. E eu disse a Deus que eu não quero um centavo de lugar nenhum, mas eu quero pregar a verdade. Amém. Glória a Deus. Então eu fui pregar, eu estava pregando. Viajei para Porto Seguro, preguei em Porto Seguro em 3 igrejas. Preguei na rádio de Porto Seguro, FM Gospel que tem lá. E sempre comunicando a meu pastor quando chegava. Então tinha pessoas lá dentro da arca
que não faziam o que eu estava fazendo e não queriam fazer também. Lembra dos fariseus? Jesus disse assim, ó, fariseus hipócritas, engolem um boi, engasgam com um mosquito, nem entram, nem deixam que o povo entre. Não pense que fariseus hipócritas era só naquela época, não. Hoje também tem. Verdade. E é dentro da arca. É verdade, isso mesmo. Foi dentro da arca que eu tomei cacetado. Foi dentro da arca que eu fui abatido. E quase que eu paro de pregar. Mas aquele que nos chamou, garante. Quando Verdade. ele disse a Pedro, vem, ele disse a Pedro, vem, porque ele sabia que Pedro iria caminhar. E ali, o que foi que aconteceu? Inveja. Aqueles que não conseguiram fazer o que Pedro fez, provavelmente eu não estava lá, mas conjecturando deve ter dito, vai afundar. É assim quando a gente sai da arca, para ouvir a voz do Senhor, para obedecer ao Senhor. Quem disse não foi uma pessoa qualquer, quem disse vem foi Jesus, porque viu no coração de Pedro que tinha ali um desejo de fazer a vontade dele. Se eu disser vem, será que ele vem? Jesus não disse se eu disser, Jesus disse vem. E ele está dizendo para mim e para você nesta noite, vem, faz a minha vontade, sai da zona de conforto. Quem sabe essa zona de conforto é o teu quarto, é a tua cama. Desce na madrugada para encontrar com Jesus. Oh, glória. Sai do barco, sai do marasmo, sai do natural e vem para o sobrenatural. Deus está querendo nos confrontar. A gente tem que ouvir a voz de Deus, ter o ouvido aguçado para ouvir a voz do Senhor. Se Ele está dizendo vem, não tem para onde correr, vai. Glória a Muitas Deus. vezes a gente está muito apegado, meu pastor, a ficar na zona de conforto. Aquele momento ali, o barco poderia ser a zona de conforto para Pedro. Quem sabe a sua zona de conforto é a sua cama, 2 horas da manhã. Jesus está querendo ter um encontro contigo, Ele está dizendo, vem, sai. A gente fica muito estático, ficamos estabilizados. E não é para ficar assim. Deus nos chamou para ter testemunho para contar, para fazer a diferença em meio a uma multidão. Porque aqueles que servem a Ele não foram escolhidos por ser escolhidos. Foram escolhidos para fazer a diferença. Oh, glória. Ele escolheu Davi e Ele escolhe certo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aos amados nesta noite. Espero que esta passagem sirva de lição. Desça do barco para fazer a vontade de Deus. Glória a Amém? Deus. É que me ajudou o Senhor, meu Glória a pastor. Deus. Glória a Deus. Aleluia.